Hoje eu vou passar uma regra do presente simples, só que na terceira pessoa. Terceira pessoa é quando a gente fala de ele, ela ou isso. No caso, os pronomes he, she, it. Quando a gente usa a terceira pessoa do inglês no presente, existe uma conjugação verbal. Nós somos obrigados a conjugar os verbos. Isso é uma regra bem básica, porque os americanos eles aprendem lá na middle school, na terceira, quarta série, eles já aprendem a regrinha do presente simples. Por isso que para eles é bem básico e a gente pena porque a gente tenta ainda traduzir ou pensar em português para falar em inglês. Então, como que acontece essa regra? A regra de terminação verbal, acontece somente na forma afirmativa. Então, essa regra que eu vou explicar primeiro aqui, ela só acontece na afirmativa. Negativa e interrogativa não acontece, tá? Então, somente na forma afirmativa. Quando os verbos eles terminarem em S, SS, X, O, Z, CH e SH, a gente tem que acrescentar o ES no final do verbo, tá? Esse ES não quer dizer que o verbo está no plural. É só uma conjugação para dizer que o verbo está no presente. Somente isso. Ah, mas se eu não colocar essa terminação, as pessoas vão me entender? Vão. Só que tem alguns verbos no presente que eles têm o som parecido no passado. Então, às vezes, a pessoa pode se confundir. Pensando, por você não estar usando essas terminações, ele pode pensar que está usando no passado. Então, pode ter algum conflito de informação. Então, essa é uma terminação. E também os verbos que terminarem com Y. Aí, do Y, a gente tem duas formas. Se antes do Y vir uma consoante, a gente tira o Y, acrescenta IES. E se antes do Y for uma vogal, a gente só acrescenta o S. No caso, aqui eu dei dois exemplos, mas tem outros verbos que terminam com Y. Mas se antes do Y for uma consoante, eu vou acrescentar o IES, tirando o Y. E se antes do Y for uma vogal, eu só vou colocar o S. Então, outra terminação, se não tiver nenhuma das terminações acima, só colocamos o S. Como assim? Se não tiver nenhuma das terminações aqui, ó, S, SS, X, O, Z, CH e SH, e nem Y, a gente só vai colocar o S no verbo. Então, como eu falei, essa terminação são para verbos na terceira pessoa e quando a gente se refere ao presente. Só na afirmativa. E aí, a gente tem que conjugar. Agora eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Se eu quero falar he wake up early in the morning. Wake up é o verbo acordar. Wake, ele termina com E. O E, ele não está nessas terminações e nem é Y. Então, automaticamente, a gente só acrescenta S. Aí fica, he wakes up early in the morning. Que quer dizer, ele acorda cedo de manhã. Se eu for usar o pronome I, tá vendo que o I não entra no he, she, it. Então, o verbo ele fica normal. I wake up early in the morning. Eu acordo cedo de manhã. Ah, Jonas, por que o I, you, we, they não conjuga o verbo? Porque é só uma forma do americano falar que na terceira pessoa tem essa terminação. O I, you, we, they, a gente não conjuga o verbo, tá? Somente na terceira pessoa. Vamos lá, mais um exemplo. She run every day. O run ele termina com N. O N não está aqui e nem é Y. Então a gente só acrescenta o S. She runs every day.
Agora, eu vou falar João, a gente pode substituir o pronome pelo nome próprio. João wash his car. João lava o carro dele. Wash, ele termina com SH. O SH está aqui, ó. Então, automaticamente, a gente tem que acrescentar o ES. João washes his car. Vamos pegar aqui. Falar Camila. Camila watch TV after school. Camila assiste TV depois da escola. Watch, ele é CH no final. Então, a gente tem que acrescentar S. Camila watches TV after school. Então, sempre quando eu usar a afirmativa, eu tenho que conjugar o verbo. Agora, tem uma exceção aqui, ó. Só conjugamos verbos diretos. Verbo indireto não conjugamos. Como assim, verbo direto e indireto? O verbo direto é quando ele se refere direto ao pronome. Igual aqui, ó. Ele acorda, é um verbo direto, se refere direto a ele. Ela corre, é um verbo direto a ela. João washes, ele pratica direta ação, então é um verbo direto. O verbo indireto é quando ele tem um intermediário. Se eu quero falar assim, ó, he like to watch TV. Aqui eu tenho um verbo direto e um verbo indireto. O verbo direto é o like, porque ele se refere a ele. Então, a gente tem que conjugar o verbo. He likes. Watch, por mais que seja falando da pessoa, ele é um verbo indireto porque ele depende do like. Ele gosta de assistir. Então, ele é um verbo indireto. Então, a gente não conjuga o verbo. He likes to watch TV. Isso seria um verbo indireto. Outro exemplo. Letícia want to play volleyball. Então, Letícia quer jogar vôlei. Aqui nós temos um verbo direto e indireto. O want se refere a Letícia. Então, Letícia wants to play volleyball. Então, play eu não vou conjugar, porque se refere a Letícia. O play se refere ao want. Ela quer alguma coisa. Então, ele é um verbo indireto. Então, esses verbos indiretos a gente não conjuga. A gente só vai conjugar o verbo que vem referente direto à pessoa. Então, essa é a forma afirmativa. E para a gente entender melhor esse presente simples, se vocês já conhecem o presente simples, o auxiliar desse tempo verbal é o do. O do, ele auxilia os pronomes I, you, we e they. Só que a gente só usa auxiliar em duas formas, negativa e interrogativa. Certo? Se eu quero falar eu não gosto, I don't like. Você não gosta, you don't like. Se eu quero fazer uma pergunta, o do ele vem antes. Do you like pizza? Agora, vamos lá. Se o auxiliar é do para I, you e they, quando ele vem para a terceira pessoa, o do termina com o. Então, a gente tem que acrescentar o ES. Então, o auxiliar da terceira pessoa, é o does. Então, o auxiliar eu sempre vou usar o does. E quando que a gente usa ele? Negativa e interrogativa. Por que na afirmativa eu não uso? Porque na afirmativa tem essa regrinha aqui, ó, de terminação que a gente viu. Então, vamos lá, vamos usar a negativa aqui. He, eu tenho que usar o does mais o not. Que eu posso usar doesn't ou does not. Eu posso contrair também. Só vou deixar aqui contraído para depois a gente montar as frases. Ó. Does not igual a doesn't. Eu posso usar as duas formas, mas é super comum os americanos usarem forma contraída, tá? Então, eu vou falar assim, ó. He doesn't study Chinese. Ele não estuda chinês.
Por que eu não conjugo o verbo aqui? Porque o does ele já foi conjugado. Lembra que era do, ele virou does? Então ele já foi conjugado, por isso que eu não conjugo o verbo. Eu posso falar Jennifer doesn't work in the morning. Então eu usei o pronome, que é ela, usei o doesn't e não conjugo o verbo. E na forma interrogativa, a gente usa esse famoso padrão aqui, ó, WH mais auxiliar mais pronome mais verbo e mais um complemento. Lembrando que o WH na interrogativa ele é opcional e o complemento ele é opcional também. Eu vou fazer uma pergunta completa para vocês verem. What does your sister do in the morning? Lembrando que a gente está usando o presente simples. O presente simples é quando a gente fala de rotina. Você come, o que ela faz, você caminha, ela caminha. Então, são ações de rotina. Ó, o meu WH é o what, o meu auxiliar é o que a gente aprendeu agora, does. Pronomes se refere à pessoa. Aqui eu usei your sister, que no caso seria ela. Então, eu posso usar she ou posso usar o your sister. Eu não posso usar os dois, tá? É um ou outro. Aqui eu botei só para vocês terem uma referência. Your sister é ela. O meu verbo é o do, que é fazer. Na interrogativa eu não conjugo. E o meu complemento aqui eu coloquei o in the morning. Agora, se eu for falar na afirmativa, eu vou ter que conjugar todos os verbos. She wakes up early, vírgula, has breakfast, toma café da manhã, goes to work. Olha só. Wakes up early, acorda cedo. Wake se refere direto a ela. Has breakfast. Eu não sei se vocês conhecem o has, mas o has aqui, ó, ele é o único verbo que tem uma conjugação diferente na terceira pessoa. Então, have eu uso com o pronome I, you, we e they. E o has é he, she, it. É o único verbo que tem uma conjugação diferente. Então, aqui por isso que fica has breakfast, toma café da manhã. O go se refere a ela, então ela vai trabalhar. O trabalhar já depende do go, então ele é um verbo indireto. Verbo indireto a gente não conjuga. O go é referente a ela, então o go termina com o verbo termina com o, a gente acrescenta es. Então, forma afirmativa. Digamos que eu quero falar a negativa. She doesn't sleep a lot. Ela não dorme muito. She doesn't speak Spanish. Ela não fala espanhol. And doesn't cook. E não cozinha. Então, negativa, eu não conjugo o verbo. Ó. Eles estão todos normais, todos conjugados no presente já. O does está fazendo o papel de negativa, porque eu não posso usar o not sozinho. Então, o presente simples na terceira pessoa é quando a gente conjuga os verbos na forma afirmativa e negativa e interrogativa, a gente usa o auxiliar para dizer o tempo verbal do verbo. Para vocês acostumarem com essas conjugações, é muito importante vocês pegarem uma lista de verbos, ver a regrinha e transformar todos ali para a terceira pessoa. Essa é a forma mais fácil de vocês aprenderem o presente simples na terceira pessoa. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.